Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Vocês que buscam a verdade da história, que querem saber aquilo que não foi contado, aquilo que não foi divulgado, aquilo que foi trocado, né? A informação que foi trocada e chegou trocada até nós, vocês são bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Turbinem o nosso canal para que ele continue existindo e trabalhando junto com vocês para debater as partes obscuras, subtraídas ou esquecidas da história, seja lá o qual for e em que canto for. Likes, os sininhos, as inscrições, convidem mais verdadeiros, pessoas que se interessam por esse assunto, por esses assuntos, por essa característica do canal, chamem para que sejam verdadeiros como nós. Quarta-feira passada nós estivemos falando do misterioso Triângulo das Bermudas. Ele é tão misterioso que foi motivo de livros. E vocês sabem onde se localiza, não é isso? O Triângulo das Bermudas é um triângulo imaginário. Ele fica uma ponta nas próprias Bermudas, no arquipélago das Bermudas, outra ponta fica em São Juan, Porto Rico, e uma terceira ponta fica em Miami. E alguns dizem aquele forte que, inclusive, de onde saíram aqueles famosos 5 aviões que sumiram de uma vez só, Forte Lauderdale. Então, arquipélago das Bermudas, São Juan em Porto Rico, Miami, Forte Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. Aí está formado o imaginário triângulo, que entra no nosso imaginário, que entrou no imaginário de muita gente, não é? Como o próprio título do nosso vídeo de hoje diz, os brasileiros também desapareceram no Triângulo das Bermudas. Aliás, todo mundo diz, onde tiver um evento em qualquer canto do mundo, sempre vai aparecer um brasileiro, uma bandeira brasileira. Repararam isso? Evento esportivo, um show, sempre está lá um brasileiro. O brasileiro está espalhado no mundo. Então, ele se espalhou tanto para coisas boas, como, infelizmente, neste caso, para alguma coisa não muito agradável. Em 1976, um certo navio cargueiro chamado Silvia L. Ossa, de bandeira panamenha, e propriedade da empresa Omnium. Aliás, Omnium Leader, que era proprietária desse navio panamenho, ele saiu do Brasil levando minério de ferro para a Flórida. Certo? Isso em 1976. A tripulação, ele partiu do Brasil com destino à Flórida, com uma tripulação de 37 pessoas. E levava também, nessa tripulação, 9 brasileiros. Esses brasileiros desapareceram no Triângulo das Bermudas, juntos com o navio. A morte de um deles, o marinheiro Edivaldo Ferreira de Freitas, rendeu, inclusive, processos judiciais. O desaparecimento desse marinheiro, desse marujo, rendeu processos judiciais. O desaparecimento do navio Silvia L. Ossa foi bastante divulgado pela imprensa da época. Inclusive, rendeu 3 grandes e boas reportagens especiais publicadas
publicadas pelo jornal The New York Times. A perplexidade ficou por conta do desaparecimento inacreditável de um cargueiro de 180 metros de comprimento e 15 mil toneladas. Não era um cargueiro pequeno, 180 metros de comprimento, 15 mil toneladas. Como poderia desaparecer tão repentinamente? Mas desapareceu em 1976, levando 9 brasileiros. A viúva do rapaz, que nós falamos lá adiante, até há pouco tempo, buscou indenização pelo sumiço do marido. Não conseguiu, até onde a gente sabe, não conseguiu, porque a ação foi julgada improcedente. Infelizmente, na época que nós soubemos, né, a data sobre a qual tivemos, ou da qual tivemos conhecimento que ela estava procurando indenização pelo desaparecimento do seu marido no Triângulo das Bermudas, ela já estava com 83 anos. Estava lutando e disse que ia continuar lutando por essa indenização. Olha só, como nós falamos, desde os tempos do descobridor da América, os eventos misteriosos do Triângulo já despertavam pavor. Ora, nas épocas que nós vivemos, quer dizer, nas épocas que contam a história do Triângulo, já causa receio, já causa pavor, já causa dúvida. Imaginem no tempo do descobridor da América, o nosso amigo Cristóvão Colombo. Aí não era receio, era pavor. Ele conta, quando ele passou pela região, lá no século XX, na sua primeira viagem em direção às Américas, ao Novo Mundo chamado, no século XV, ele registrou que uma chama desceu em queda perpendicular para o mar e fez com que uma luz estranha aparecesse a uma certa distância algumas semanas depois. Olha só. Aí dizes, mas daí umas semanas depois, eram caravelas, né? Nem motor a vapor tinha, dependia de vento. Então ele viu essa luz descer de maneira perpendicular ao mar e algumas semanas depois, naquela direção, aparecia uma luz, lógico, estranha. Segundo os relatos, nesse local desapareceram mais de 8 mil pessoas desde meados do século XIX. Né? Século XIX, 1850, meados do século XIX, 1850. Certo? Esse número varia. Até lá a época, quando desapareceram os aviões, né? Que depois foi aquele hidroavião atrás dos 5 que desapareceram e o hidroavião desapareceu também, naquela época já tinha desaparecido 1.000 pessoas. Agora dizem que desapareceu desde meados do século XIX, desapareceram 8.000 pessoas. As bússolas e outros instrumentos de navegação sempre sofrem variação, sempre sofrem movimentos estranhos, reações estranhas quando passam naquela área do Triângulo. Olha só, os nomes também não são muito simpáticos, né? O Triângulo das Bermudas também é conhecido como Triângulo do Diabo. Outros se referem a ele como Limbo dos Perdidos. Há ainda outros nomes pelos quais ele é conhecido, por exemplo, Triângulo do Demônio, Triângulo da Morte, Mar das Feiticeiras, Cemitério do Atlântico e outros tantos por aí, de acordo com a imaginação de quem ouviu alguma história ou presenciou, sei lá, não é? Se presenciou, não desapareceu, mas viu alguma coisa estranha, né? Esse se contou a história depois, não desapareceu, certo? Diz até que uma certa obra de William Shakespeare, chamada A Tempestade, alguns dizem que ela é baseada em contos de feitiçaria
e naufrágios na área do Triângulo das Bermudas. Isso não é comprovado. Alguns dizem, alguns levantam essa hipótese de que essa obra de William Shakespeare, A Tempestade, se baseie em feitiçaria e contos e acontecimentos, naufrágios no Triângulo. Na semana passada, alguns verdadeiros até questionaram, né? Deve ter uma explicação. Como a gente diz, né? Para tudo há explicação. Mas a explicação divina, né? Explicação do outro mundo. Então questionaram que é a explicação. Então, há muito tempo, cientistas, eles vêm tentando explicar esses acontecimentos registrados no Triângulo, os fenômenos, né, por trás dos eventos considerados misteriosos que aconteceram no Triângulo. Então, isso também há muito tempo. Se o Triângulo mostra os seus mistérios há algum tempo, do mesmo modo, existem pessoas que são incrédulas ou científicas, tecnológicas, práticas, né? Querem saber do provar. Então também estão tentando explicar o que afinal acontece no Triângulo das Bermudas, que muitos dizem que são coisas misteriosas, né? Para alguns, dizem que trata-se de uma zona de convergência de tempestades. Uma zona de convergência de tempestades repentinas que causam ventos fortes e ondas gigantescas que fazem desaparecer aviões e que engolem navios. Essa é uma explicação. Zona de convergência de tempestades repentinas. Ou seja, de repente, puf, uma tempestade aparece do nada, aí desaparecem navios, aviões e pessoas. Para outras, trata-se de uma área sob influência da anomalia magnética do Atlântico Sul. Anomalia magnética do Atlântico Sul, que provoca panes em instrumentos e equipamentos, como no caso, os equipamentos e instrumentos dos aviões. Não podíamos ficar apenas com os 9 passageiros do navio panamenho. Vamos contar mais uma pequena história de brasileiros, envolvendo brasileiros. Um navio cruzava as águas do Oceano Atlântico a sudoeste dos Açores, nas vizinhanças do então misterioso, ou até hoje misterioso, Triângulo das Bermudas. Navegava até então tranquilamente. Seu destino era inglório. Por quê? Porque ele fazia a sua última viagem em direção ao Ferro Velho, onde seria transformado em nada mais do que um monte de ferragens distorcidas. Era nisso que esse navio iria se transformar, num monte de ferragens distorcidas. Levava uma diminuta tripulação de 8 pessoas para a sua manutenção na despedida, mas já nem conseguia navegar por conta própria, por isso era puxado por 2 rebocadores oceânicos. Esse navio era rebocado por 2 rebocadores oceânicos, levava uma tripulação de manutenção de 8 pessoas, estava passando a sudoeste dos Açores, nas vizinhanças do Triângulo das Bermudas, e ia para o Ferro Velho. Os rebocadores oceânicos naturalmente transmitiam ao navio um movimento lento, né? E lentamente, mas assim, calmamente. Era um navio brasileiro chamado São Paulo.
Esse navio do qual falamos agora era um navio brasileiro chamado São Paulo, que estava indo para o Ferro Velho. Ele desapareceu subitamente durante a noite de 3 para 4 de outubro de 1951. Desapareceu. O cruzador São Paulo desapareceu repentinamente na noite de 3 para 4 de outubro de 1951. Em razão do mar forte, como dizem os marítimos, ou em razão do mar muito agitado, como nós dizemos, os cabos que prendiam o São Paulo a um dos rebocadores foram soltos na noite de 3 de outubro. Eles acharam por bem, visto que o mar estava muito violento, muito agitado, os tripulantes, lógico, dos rebocadores e do navio resolveram soltar os cabos de um dos rebocadores. Na madrugada do dia 4, o mar repentinamente ficou calmo. Veja só, ele estava agitado, soltaram o cabo de um rebocador, exatamente por causa dessa agitação violenta do mar, e de repente, no dia 4, na madrugada do dia 4, o mar ficou repentinamente calmo. Entretanto, apesar da calmaria, as tripulações perceberam que os cabos do segundo rebocador haviam sido quebrados ou arrancados. Os cabos tinham sido quebrados ou arrancados. O São Paulo havia desaparecido. E com ele, lógico, os 8 brasileiros, que iam como tripulação de manutenção. Iniciou-se uma busca intensa, tanto por mar quanto pelo ar, à procura do cruzador brasileiro. As únicas novidades de toda essa agitação, de toda essa busca, sabe qual foi a única novidade? Luzes inexplicáveis tinham sido vistas durante a noite e no início da madrugada. No início da madrugada, eles tinham visto, as tripulações de quem procurava, tinham visto luzes inexplicáveis. No dia seguinte, os aviões informaram que avistaram formas ou massas escuras ao nível do mar, mas logo desapareceram. Ou seja, depois do desaparecimento do cruzador brasileiro São Paulo, eles viram luzes que não souberam explicar e viram massas, formas escuras ao nível do mar e que logo desapareceram. O navio São Paulo e os homens da sua tripulação jamais foram encontrados. Sequer um sinal deles, falou sobre o trágico destino. Nada falou sobre o trágico destino do navio brasileiro São Paulo e sua tripulação de 8 pessoas. Isso, verdadeiros, conta a história que vai nos ajudar a debater o assunto que vem na próxima quarta-feira, porque nós vamos atender a curiosidade, a dúvida, a perplexidade dos internautas que depois falaram comigo, dos verdadeiros, dos grupos de WhatsApp que souberam através de outros, dessa história que eu contei, da história, aliás, da quarta-feira passada, e duvidaram. Nós vamos fazer o seguinte, na quarta-feira, nós vamos continuar falando do Triângulo das Bermudas, porque tem muita história sobre os mistérios de lá. Mas nós vamos falar sobre o outro lado. Qual é o outro lado que eu considero? Vou falar a argumentação de quem não acredita que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas seja algo misterioso, que seja algo fantasmagórico, que seja do outro mundo, que seja portal para outra dimensão, que seja coisa de extraterrestres.
de OVNIs que saem do oceano e levam junto consigo os navios e aviões e suas tripulações. São cientistas, são pesquisadores, estudiosos que não acreditam nisso e vão expor as suas teorias. E vocês, verdadeiros, vão debater e vão acreditar ou não. Vão colocar as suas opiniões, vão encontrar falhas nas teorias, assim como nós aqui do canal Verdadeira História também, lógico, vamos colocar as nossas opiniões, tá certo? Então contamos para vocês aí o desaparecimento de brasileiros no Triângulo das Bermudas. Essas histórias não foram resolvidas, continuam com mistério, certo? Uma de 1951, outra de 1976, mas até agora nenhuma das duas foi realmente explicada, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje e estejam presentes na quarta-feira que vem para vocês ouvirem o outro lado falar do que eles acham desses desaparecimentos que para nós são inexplicáveis, para eles já são explicáveis, tá certo? Vocês foram bem-vindos hoje, serão bem-vindos na outra quarta-feira e sempre serão bem-vindos, como sempre foram, desde que o canal A Verdadeira História começou o seu trabalho. Contribuam com o trabalho do nosso canal, dê uma turbinada, likes, comentários, inscrições, tá certo? Sejam bem-vindos sempre, obrigado pela visita e até a quarta-feira que vem.